Bem-vindos a mais um vídeo de relatos do Reddit. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu gostei para ajudar o canal. Essa mulher dificultou minha vida por anos. Agora, vou fazer ela parecer uma idiota. Quando saí de casa pela primeira vez para ir à universidade, meus pais assinaram como fiadores de um financiamento para um apartamento estilo condomínio em uma pequena cidade canadense. Isso foi há 20 anos e custou surpreendentes $52.000. Eles acharam que essa era uma escolha muito melhor e mais econômica do que tentar encontrar um apartamento e lidar com proprietários. Eu adorei a ideia e me mudei para minha nova casa. O prédio era quase inteiramente habitado por pessoas com mais de 65 anos. Era pequeno e tinha apenas 24 unidades, divididas em duas partes. Eu morava em um apartamento no subsolo. Era um lugar agradável, nada luxuoso, mas incrível para um estudante. Eu era um jovem de 19 anos, mas era tranquilo. Me mantinha na minha e não fazia festas barulhentas. Eu me dava bem com a maioria dos meus vizinhos, os ajudava a mover coisas pesadas ou a carregar compras até o andar de cima. Eu estava muito ciente da diferença de idade da imagem geral de um estudante universitário, então fiz questão de ser um cara legal para evitar conflitos. A única pessoa com quem eu nunca consegui me entender era minha vizinha do andar de cima, uma mulher de 70 anos que não devia pesar mais do que 45 kg. Ela caminhava como um elefante. Ela colocava música gospel na TV, no volume máximo, às 5 horas e aos domingos fazia comentários sobre aquele maldito garoto. Sempre que algo estava fora do lugar, ela chegou a me acusar de invadir seu carro e fez uma declaração à polícia, dizendo que me viu fazer isso. Infelizmente para ela, eu estava fora do país em um estágio na época, mas mesmo assim ela continuava sendo um incômodo. Eu tentei falar com ela sobre o problema da TV, e sua resposta foi garantir que não seria apenas aos domingos. Depois de alguns anos tentando diplomacia, ficou claro que nada do que eu fizesse melhoraria a situação. Outros moradores do prédio provavelmente sabiam que ela tinha algo contra mim. Mas por que essa adorável senhorinha tentaria mentir e me fazer ser expulso do prédio pelo conselho do condomínio? Ela tentou pelo menos 11 vezes enquanto eu morei lá, 7 anos morando lá. Eu estava no meu trabalho em um serviço de ambulância ao norte da cidade. Fui chamado para um tiroteio. Um homem disparou no vizinho por causa de uma disputa de terras. O vizinho sobreviveu, mas claro que haveria uma investigação policial. Os oficiais investigadores me ligaram para pegar um depoimento e se ofereceram para ir até lá, em vez de eu ter que viajar. Um deles era um policial com quem eu já tinha trabalhado bastante, então eu concordei. Marcamos um horário cerca de 1 hora depois de eu chegar em casa do trabalho. Eu estava saindo do banho quando eles tocaram o interfone para entrar no prédio. Eu disse, entrem. Estarei aí em 1 segundo. Apertei o botão para abrir a porta e rapidamente peguei uma calça e uma camisa. Ouvi eles entrarem e subirem as escadas. Enquanto tentava me vestir, ouvi. Eles bateram na porta da minha vizinha do andar de cima. Eles se apresentaram como sendo da divisão de crimes graves da RMP e disseram que estavam procurando por mim. Que situação? Ela disse, ele mora no andar de baixo. O que querem com ele? Eles agradeceram, informaram que não podiam dizer, pois era uma investigação ativa. Meu coração afundou, mas então tive uma ideia. Levou apenas cerca de 15 minutos para eu dar meu depoimento, e eles seguiram o caminho deles. E então a diversão começou. Eu sabia que a fábrica de boatos começaria. Ela contaria a todos que ouvissem que a divisão de crimes graves estava me procurando e que eu devia ser algum tipo de criminoso. Decidi ver até onde isso iria. Logo comecei a receber olhares estranhos no corredor. Os vizinhos me evitavam. Então eu sabia que ela estava falando. Acontece que, segundo ela, eu havia sido preso por roubo e sequestro e estava solto sob fiança. Descobri isso quando um dos meus vizinhos, que estava no conselho do condomínio, apareceu com uma carta exigindo uma explicação e ameaçando me expulsar. Eu perguntei do que se tratava e ele disse, bem. Linda nos enviou uma carta sobre o que aconteceu, e tivemos que fazer uma reunião de emergência do conselho, porque as pessoas não se sentem seguras com você aqui. Eu disse que, de acordo com o regimento do conselho do condomínio, antes de qualquer ação ser tomada, eu poderia solicitar uma reunião para revisar e apresentar minha defesa. Linda estava no conselho, então eu sabia que ela estaria lá. Eles marcaram uma data para uma semana depois, mas me advertiram que a situação não parecia boa para mim e que eu teria que dar muitas explicações. Chega o dia da reunião. Linda está sentada, olhando para mim com arrogância, enquanto os outros membros do conselho me lançam olhares reprovadores. O presidente do conselho pergunta, o que tenho a dizer em minha defesa? Eu me levanto e distribuo calmamente uma carta com o cabeçalho da RCM assinada pelo superintendente regional, que diz, o Sr. Op não está sob suspeita de nenhum crime passado presente e não foi preso, detido ou interrogado como suspeito em qualquer assunto criminal.
Suas funções como paramédico frequentemente exigem que ele faça declarações sobre investigações em andamento e, neste caso, os investigadores foram obter uma declaração sobre uma investigação em andamento na qual ele estava envolvido profissionalmente. Em nenhum momento os membros discutiram, divulgaram ou de alguma forma indicaram que ele tinha qualquer envolvimento em atos ilícitos. Estou profundamente entristecido pela necessidade desta carta e abriremos uma investigação sobre um incidente anterior envolvendo declarações falsas feitas contra ele. Dava para perceber quando as pessoas lhe entendiam a carta. Os olhares reprovadores se desviaram de mim para Linda. Ela exclamou que devia ser uma falsificação, pois ela me viu sendo levado algemado. Ela implorou para que acreditassem nela. Não ajudou. Eu me levantei e me dirigi ao conselho, detalhando os anos de abuso e assédio, incluindo a falsa acusação de arrombamento de um veículo. Informei ao conselho que, por orientação do meu advogado, eu não discutiria o assunto mais com nenhum membro do conselho, já que Linda, fazendo parte dele, usando sua posição para fins de assédio, expunha o conselho como um todo litígios. E eu ainda estava avaliando minhas opções. No dia seguinte, bateram à minha porta. O presidente do conselho me informou que Linda foi removida do conselho e que recebeu um aviso sobre sua conduta e que qualquer assédio adicional poderia resultar em procedimentos para removê-la do prédio. Ela também recebeu a visita da polícia com uma intimação por fornecer uma declaração falsa e obstruir um policial. Ela teve que comparecer ao tribunal. Ela se declarou culpada de ambas as acusações e recebeu uma sentença suspensa. E a condição de não me assediar, ameaçar ou incomodar intencionalmente por 1 ano. Se ela cumprisse suas condições, receberia uma absolvição, o que significa que seria removido de seu registro como se nunca tivesse acontecido. Eu me mudei para outra província antes de terminar o ano dela, mas por um breve período eu realmente consegui dormir até mais tarde nos domingos de manhã. Vai em frente, pode chamar a polícia, sua maluca. Na casa dos 20 e poucos anos, meu marido e eu compramos e nos mudamos para nossa primeira casa com nossa filha bebê. Fiz um grande esforço para conhecer e me tornar amiga dos vizinhos, e todos me alertaram sobre uma pessoa em particular. Jane morava na rua há 3 anos e havia ganhado o apelido de Anjane Malvada por ser manipuladora, intimidadora e terrível. Ela administrava uma creche em sua casa, mas vizinhos dos 2 lados relataram ouvi-la gritar com as crianças e deixá-las sem supervisão no jardim. É importante notar que o parceiro de Jane era um policial, e os vizinhos temiam retaliações se a denunciassem ou a confrontassem. Parecia que Jane usava isso para se safar de seu comportamento horrível. Nossa casa tinha uma entrada para carros com uma guia rebaixada suficiente para um carro, mas conseguíamos encaixar 2 se bloqueasse o primeiro e usássemos apenas o segundo. O estacionamento na rua era muito limitado, e tínhamos linhas amarelas duplas fora de nossa casa, proibido parar e estacionar ali durante alguns reparos essenciais no telhado. Nossa entrada foi ocupada por um andaime e um container. Então estacionamos na rua, e meu marido parou em frente à casa de Jane. No dia seguinte, quando ele foi ao carro, Jane veio correndo pelo caminho, gritando com ele. Ela gritava sobre o estacionamento antissocial, que seu carro seria rebocado e que poderia esperar arranhões se o deixasse ali por mais tempo. Meu marido explicou calmamente que era uma via pública e ela não tinha direito de controlar o espaço. Seus gritos nesse momento eram altos o suficiente para que eu e vários vizinhos ouvíssemos e fossemos ver a confusão. Seu parceiro estava na porta durante tudo isso, sem dizer ou fazer nada. Quando ela me viu na calçada com nossa filha, apontou e gritou: "Vou chamar o conselho tutelar. Se você não sair daqui, vou arranhar você toda." Nesse momento, disse ao meu marido para voltar e que estávamos chamando a polícia. Ela respondeu: "Chame a polícia. Eu desafio você. Meu marido é um policial. Ele vai dar um jeito em você. Você não vai saber o que te atingiu." Meu marido olhou para o marido dela e disse: "É isso mesmo. E você concorda com o que ela disse?" O parceiro assentiu e disse: "Você precisa se mover ou aceitar as consequências. Se chamar a polícia não vai adiantar nada." Curiosamente, quando peguei meu telefone e disquei o número de emergência no Viva Voz e fiz um relatório policial, ambos pareceram muito menos confiantes. Jane ficou lá de boca aberta, depois agarrou o parceiro e bateu a porta. E não ouvimos mais nada dela desde então. O parceiro dela foi suspenso devido à ligação e a mais alegações dos nossos vizinhos. Depois, ele voltou para um papel administrativo. Após nosso confronto, Jane recebeu uma advertência por um delito de ordem pública. No entanto, devido a uma série de relatos, sua creche fechou e ela não pode mais cuidar de crianças. A casa deles está à venda, mas como ela fez várias modificações sem o devido planejamento ou obras autorizadas, o preço está significativamente mais baixo do que esperavam e eles estão com dívidas. Tudo por causa de uma vaga de estacionamento. Assista também